Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro semanal aqui na TV Informe Blumenau Entrevista, o espaço mais democrático da internet aqui da região do Vale do Itajaí, segunda-feira, dia 29 de novembro, chegando ao final, o penúltimo mês de 2021, um ano que parecia ser arrastado e chegou na reta final. Voa um calorão, finalmente o verão dando as caras, aqui muito calor, aqui em Blumenau, em Santa Catarina, finalmente deixamos de ser sapo, agora a reclamação passa a ser com o excesso de calor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, nos ajude a fazer esse programa da TV Informe, mais uma semana que está começando aí com os índices de coronavírus bastante controlados em Santa Catarina, por 8 semanas consecutivas, os indicadores em queda, o que nos deixa muito felizes, mas também muito preocupados com as notícias que vêm da África, com as notícias que vêm da Europa, de uma possível nova variante, de uma nova onda de transmissão, e sabendo que nós estamos aí perto das festas de final de ano, Réveillon, Carnaval, torcendo para que essa praga, para que essa pandemia não volte. Hoje o nosso entrevistado é mais que especial, nós vamos falar sobre política novamente, é uma das lideranças mais jovens eleitas em Santa Catarina em 2018, com uma responsabilidade de tanto, e para minha felicidade, uma pessoa também que eu conheço há bastante tempo. O nosso entrevistado hoje é o prefeito de Ascurra, Arão Josino. Arão, obrigado, muito feliz aqui poder te receber no nosso Informe Blumenau, nessa segunda-feira. Obrigado pela deferência com a gente. Obrigado, Alexandre. Boa noite a todas, boa noite a todos. Muito feliz em ter a oportunidade de conversar contigo, Alexandre, aqui no Informe Blumenau. Já quero começar com uma curiosidade muito grande, mas o Alexandre é um dos responsáveis por eu ter escolhido o curso de jornalismo. Sou jornalista de formação, porque encontrei aí alguns personagens em Blumenau e o Alexandre foi um deles que me incentivou muito a seguir na minha profissão, e hoje jornalista e prefeito da cidade de Ascurra. Que legal, pois é, a gente vai começar muito pelas curiosidades, né, porque o Arão tem várias relações pessoais, né, que a gente acabou de uma forma paralela convivendo durante um bom tempo. Então você que está nos assistindo, curta, compartilhe, faça a sua pergunta para o Arão, faça o seu comentário de forma democrática, de forma respeitosa. Nós vamos estar colocando as pessoas aqui à medida do possível. A Danúbia de Souza já está nos acompanhando aqui, aquele beijo, Danúbia, que está editando um material muito legal, muito especial que a gente vai fazer para o Informe Blumenau. Também amanhã tem Danúbia de Souza entrevistando a Adriana Krause, vai ser um bate-papo bem legal. Arão, vamos então começar por algumas curiosidades, porque, primeiro, o Arão é isso, o Arão foi, eu até achei que ele era o prefeito mais novo, eleito em 2018, ele me disse que tem 2 antes dele, ele foi eleito com 28 anos, e o Arão, eu conheci por uma situação pessoal, o Arão é irmão de uma grande amiga minha, uma grande amiga, a Dani, ele fez fonoaudiologia com a minha ex-esposa, que é a mãe dos meus filhos, durante um bom tempo, né? Ele foi vereador mirim, estava sempre ali perto também da gente, ali no então Rede SC, SBT, e foi vereador mirim, né? E enveredou, né? Enveredou para a área política, que é uma coisa assim diferente, né? Porque a gurizada, ainda mais na idade ali do Arão, acaba indo para outros caminhos, mas você resolveu focar na política. Mas vamos falar um pouquinho sobre o jornalismo. Tu chegou já, você, claro, você foi mestre de cerimônias em alguns momentos, mas tu chegou a exercer a profissão de jornalista? Não, Alexandre, na redação, no dia a dia, como jornalista, não tive essa oportunidade, esse privilégio. Eu acabei, na verdade, aos 14 anos, como você falou, fui vereador mirim em Blumenau, com 16 comecei a fazer estágio na Câmara de Vereadores. Eu me encantei muito com a comunicação política, né? Eu fiquei muito encantado com a assessoria de comunicação. E aí, com 18 anos, tomei a decisão de fazer o curso de jornalismo e atuei no governo do estado, trabalhei durante 7 anos no governo do estado, tive algumas passagens, sim, em assessoria de comunicação, mas não na redação do dia a dia. Mas aí tive uma oportunidade, que foi uma oportunidade que me ajudou muito, contribuiu muito com a minha formação enquanto jornalista e como político também,
foi apresentar o programa Fala Jovem, da TVAL, que é a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Durante 2 anos eu estive à frente do Fala Jovem e eu tinha justamente a missão de ir nas universidades, escolas de ensino médio, num programa de auditório para discutir política com os jovens. Então, naquele momento, eu consegui unir a minha profissão de jornalista com a política, que é a minha grande paixão, é a minha missão como pessoa. Acredito muito que cada um de nós nasce com uma missão e a minha é de servir através da política. Que legal. A Simone está com a gente, nos cumprimentando. Léo Alegre, mandando um abraço para os amigos, grande Léo. A Dani aqui com a gente ali, também conferindo. A Claudete, o Richard, bastante gente já acompanhando esse nosso bate-papo. Tu falaste, eu vou pegar um gancho, não era nem essa a pergunta, mas tu falaste do Fala TV. Hoje eu coloquei uma informação no Informe Blumenau sobre que a Câmara de Vereadores, aqui a TV Legislativa, está fazendo já os testes para migrar definitivamente para o sinal de canal aberto. E eu sempre digo que é um pecado, porque a comunicação pública tem uma força tremenda, um potencial tremendo, e ele é muito desprezado pelas lideranças, mas aí a gente precisa fazer um recorte do belo trabalho desenvolvido pela Assembleia Legislativa, e esse programa que você fazia era um grande exemplo disso. É trabalhar nichos, né? É meio complicado quando a gente trabalha com Câmara, com deputado, porque tem muito chefe, muito cacique, e eles não entendem que a comunicação não é para o umbigo dos vereadores ou dos deputados, em si é uma comunicação para o povo, para a comunidade, é um serviço assim. E você falou desse exemplo da TVAL, e a TVAL é um exemplo muito bacana de comunicação. Claro que tem a parte dos políticos, dos deputados, dos interesses políticos, mas tem muito serviço para a informação, que é o papel de uma TV legislativa. Exatamente. Até me recordo muito que naquela ocasião, quando eu fui convidado pela direção da TVAL para assumir a apresentação do Fala Jovem, eu lembro que eles me pediram, eles me falaram, Arão, você vem com o propósito de dar voz à juventude catarinense. Por mais que seja uma TV da Assembleia Legislativa, nós não queremos um programa para os deputados falarem para os jovens. Não, nós queremos que os jovens falem entre si e aqui seja um espaço democrático de debate, de discussão, de construção de um Estado também para a juventude, né? E a TV pública, ela tem essa missão, ela tem essa responsabilidade de dar voz a pessoas que, às vezes, a TV comercial, né, Alexandre, você trabalhou durante muitos anos com TV comercial, você sabe que, às vezes, o jornalismo é muito rápido, você tem ali um bloco de 30, 40 minutos por dia para o jornalismo factual e você não consegue abrir espaço, às vezes, para um debate de 1 hora, como essa conversa que a gente está fazendo agora aqui pelo Informe Blumenau. Então, a TV pública, ela permite isso, e ela acaba sendo também um canal de discutir e de arquivar, guardar muito da história que se é construída na nossa sociedade, né? Então, o Fala Jovem tinha muito esse propósito, dar voz para os jovens. Os deputados, eles participavam, e eu me recordo que era muito engraçado, era muito interessante, porque os deputados, quando a gente estava na região deles, na cidade deles, eles iam acompanhar o Fala Jovem e eles sentavam no auditório, né, junto com o público, eles não iam para o palco, né? Nós levávamos o microfone até eles, no auditório, para eles falarem, né, para eles serem entrevistados, mas quem debatia, quem era entrevistado, eram os jovens que ficavam no palco, porque eram os protagonistas daquele momento. Então, isso é TV pública, dar espaço para quem, às vezes, não consegue ter voz na comunicação comercial, vamos dizer assim. É isso aí. Tomara que a TV Legislativa aqui da Câmara de Blumenau tenha esse foco nesse momento tão importante. Pô, tá indo para um canal aberto, né? Tem coisa melhor que isso. Tomara que tenha essa compreensão. Arão, fala um pouquinho da tua experiência na Câmara Mirim. Nesse momento agora, 19 horas, está acontecendo a posse de mais uma legislatura do ano que vem, né? Então, para quem não acompanha, né, parece aquela coisa meio bizarro, né? O que quer, o que não quer e tal. Mas eu acho, eu entendo que você é um exemplo bacana da importância desse momento. Alexandre, eu posso, sendo muito sincero com você, dizer que se hoje eu estou prefeito, muito é porque eu passei pela Câmara de Vereadores Mirins de Blumenau. E aí vem mais uma curiosidade que eu quero contar para vocês. Eu, quando tinha 13 para 14 anos de idade,
fui passar as férias de inverno, de julho, na casa de uma prima em Blumenau, porque eu sou natural de Ascurra, eu nasci, cresci aqui em Ascurra, né? E aí, nas férias de julho, fui, e eu, passando os canais, apeando pelos canais, numa tarde qualquer, eu vi a Câmara de Vereadores Mirins fazendo uma sessão ordinária. E eu parei para olhar aqui, mas por que eles estão ali, né? Quem são esses adolescentes que estão ali? Eu comecei a acompanhar e corri para a internet, fui pesquisar o que era aquilo, e eu voltei para Ascurra depois de uma semana de férias e falei para o meu pai e para minha mãe, eu quero ser vereador mirim em Blumenau. Aí eles olharam para mim e falaram, não, mas tu não pode ser vereador mirim em Blumenau se tu estuda em Ascurra, né? E aqui em Ascurra não tinha Câmara Mirim na época, agora tem. Aí eu olhei para eles e falei, fácil, é só eu ir morar em Blumenau e estudar em Blumenau, né? Como boa desculpa, a né? mais simples do mundo, né? E aí eles começaram a rir, eles falaram, não, tudo bem, mas eles acharam que eu ia ficar uma semana no máximo morando em Blumenau e eu queria voltar para casa do pai e da mãe. Só que eles não imaginavam que eu iria, dos meus irmãos na época já faziam faculdade em Blumenau, então parte da família já estava em Blumenau, eu acabei indo para lá. E na minha primeira semana de aula, que daí eu pedi transferência, fui estudar na Escola Básica Municipal Machado de Assis, e na minha primeira semana de aula, a professora de História, a professora Jaqueline, ela, em sala de aula, perguntou, quem tem interesse em ser candidato a vereador mirim na escola? E eu já levantei a mão, né? Era aluno recém-chegado no Machado de Assis e já queria ser candidato. E aí, logo depois, no mês de agosto, setembro, tiveram as campanhas eleitorais, né, para vereador mirim, e eu acabei sendo eleito naquela eleição, fui o vereador mirim mais votado de Blumenau, recebi mais de 300 votos, nunca me esqueço disso, e acabei sendo eleito vereador mirim, representando o Machado de Assis e ficando ao longo do ano de 2006 na Câmara de Vereadores e tendo uma das melhores experiências em formação política, né? E daí depois eu acabei tendo outras oportunidades, enfim, me envolvi com outras escolas de formação política, mas nenhuma delas foi tão qualificada e tão prática, né, quanto a Câmara de Vereadores Mirins de Blumenau, porque você vive o dia a dia dos vereadores. E o que eu sempre digo, Alexandre, é que programas assim, como o Vereador Mirim, eles precisam ser valorizados e incentivados. Não para que sejam escolas de políticos, não é isso, não precisam todos que saem dali se tornarem vereadores, prefeitos, deputados, mas para que você forme uma sociedade mais consciente e que compreenda, por exemplo, qual é o papel de um parlamentar, de um legislador, qual que é o papel de um prefeito, e isso a Câmara de Vereadores Mirins faz muito bem. E eu gostei tanto na época de ser vereador mirim, que depois desse 1 ano de vereador mirim, acabei tendo a oportunidade depois de ser estagiário, e até hoje eu tenho uma relação de muito carinho com vários servidores da Câmara de Blumenau que me acompanham, e eu acompanho eles, fruto daquilo que eu vivi, que eu vivenciei ao longo daqueles anos que eu estive lá. E mais uma curiosidade, quando eu era vereador mirim de Blumenau, o Napoleão Bernardes era mestre de cerimônias, ele era suplente de vereador e mestre de cerimônias. Então, nesse último sábado, eu recebi ele aqui em Ascurra, ele veio no encontro do nosso partido, no encontro municipal, ele hoje é pré-candidato a governador, e ainda na fala dele, ele disse, e num curto período, né, em que ele era suplente de vereador, mestre de cerimônias, eu era vereador mirim, ali a gente começou uma amizade, hoje ele é ex-prefeito, pré-candidato a governador, e eu tenho a oportunidade de ser prefeito da minha cidade de Ascurra, então muito legal isso. O Napo também é um exemplo que também me lembra muito você, porque a gente é mais velho, a gente começa, o Napo era outro garotão, a gente lembra ele da imprensa, das coisas, e de repente vira prefeito, vira isso, né? É uma coisa muito legal. Opa, tem presença aqui, eu acho que do Arão Pai, né? Está aqui com a gente. A Irma também está aqui com a gente. Bom, eu só, para não perder a brincadeira, tu falou que chegou já no Machado de Assis, já foi fazer campanha, já foi eleito. O cara que chega por último e quer sentar na janelinha do ônibus e acaba sentando, né? É isso mesmo. Ó, quem está com a gente aqui, o Carlos Wagner, o alemão, vereador hoje em Blumenau, que tem feito um belo trabalho na Câmara de Vereadores, né? Sempre eu tive muita curiosidade de ver a atuação do alemão na Câmara, e também a Mari também está com a gente. Arão, me fala, e aí depois desse período, tu foste parar como estagiário ou como assessor de quem na Câmara de Vereadores?
Fui como estagiário, fui na época do vereador Marcelo Churubi, trabalhar no gabinete do Marcelo Churubi. Marcelo, ele era o primeiro suplente de vereador, e naquela eleição, o Jean Kuhlmann havia sido eleito deputado estadual. Então, o Marcelo acabou subindo como titular, e aí eu me recordo que o Marcelo, ele acabou montando uma equipe, né, de pessoas jovens e que não tinham ainda passado pela Câmara de Vereadores, né? Afinal de contas, ele estava assumindo o mandato naquele momento. Então, o mais experiente na Câmara de Vereadores acabava sendo eu, que tinha ficado durante um ano como vereador mirim, conhecia o fluxo dos processos, conhecia os servidores pelo nome, já tinha uma relação, né, criada dentro do Legislativo Municipal. E foi muito engraçado, porque o estagiário acabou sendo o mais experiente da equipe e a gente acabou trabalhando juntos. O Marcelo Churubi acabou se tornando um querido amigo, uma pessoa por quem eu tenho uma gratidão gigantesca. Foi a primeira porta que se abriu para mim enquanto profissional, né, buscando meu espaço no mercado de trabalho. E aí eu consegui ficar até os 18 anos, fiquei 2 anos, acabei saindo da Câmara de Vereadores para trabalhar na campanha do Marcelo Churubi para deputado federal. Churubi, naquela eleição, foi candidato a federal, foi na eleição 2010, e eu acabei me envolvendo daí com a juventude do partido, né? A juventude estadual do Democratas na época, e que tinha como pré-candidato ao governo do estado Raimundo Colombo. Então, acabei me mobilizando muito, acabei representando a juventude em Blumenau, organizando muita coisa da campanha do Churubi para deputado federal, e aí criei a minha próxima relação, que foi com o diretório estadual do partido, para dar o próximo passo, que foi quando eu fui fazer jornalismo em Florianópolis. Vamos lá, já tu entrou numa conversa que eu queria entrar. O Leonardo Daniel Rodrigues, parabenizando o prefeito, tamo junto, aquele abraço, a Helenice também aqui com a gente. Eu ia te perguntar como é que surgiu a afinidade com o PSD, você já cantou a pedra ali. Porque eu sempre pego, claro que são gerações diferentes, e aí a gente percebe como o mundo gira de determinados momentos, né? Então, eu cresci num período de exceção, período da ditadura militar, e naquele período quase todos os jovens, adolescentes, eles iam para um campo mais de esquerda, um campo mais progressista, de combate à ditadura, esse tipo de coisa. Em tese, o PSD, né, dá para se desenhar num determinado momento da conjuntura um partido mais conservador, né? Não é de direita, mas é um de centro, um partido mais conservador nas ideias. E aí a gente percebe, claro, tu não viveste esse momento, e os momentos da sociedade, eles são muito mutantes, são, né, muito mutáveis e tal. E aí tu teve a tua identidade foi pelas pessoas, e aí ali dentro tu foi construindo as tuas convicções com relação aonde tu queria te inserir. Alexandre, eu vejo muito que a minha geração, quando se envolve na política, quando se envolveu na política, ela se envolveu num cenário onde os partidos já tinham se afastado muito dessa questão da ideologia, né? Sim. Era um momento em que estava tudo muito misturado, os partidos estavam misturados, você sabia se era oposição ou era situação, seja na política municipal, estadual ou na União, na política federal. Mas não se tinha uma identidade partidária muito clara, ideológica. E eu sou uma pessoa que eu acredito muito que política era feita por grupo de pessoas, né? E você precisa ter uma afinidade nesse grupo de pessoas, você precisa se sentir bem, você precisa se sentir representado, você precisa se sentir parte do processo de construção e de debate político. E tem uma coisa que é muito interessante na política. Para você fazer parte de um partido político, o primeiro passo é você ser convidado. Porque se você não é convidado, você acaba não se envolvendo. E isso, à época, aconteceu comigo no Democratas, né? Hoje eu sou PSD, porque o nosso grupo político em Santa Catarina depois acabou fundando, lá em 2011, acabou fundando o PSD em Santa Catarina, que é um partido novo, né? Mas, naquela ocasião, a juventude do Democratas era uma juventude muito atuante, inclusive no movimento estudantil, à época participando do DCE da FURB, da União Catarinense dos Estudantes, marcando posição, na época fazendo inclusive uma oposição ao governo federal, e eu acabei gostando daquilo e acabei sendo convidado e motivado a participar muito. E aí, quando eu vi, eu já fazia parte daquele grupo e tinha umas convicções muito bem definidas
diante daquilo. Eu sempre fui, Alexandre, um político do diálogo. Eu hoje, nos grupos de juventude partidária, né, sou reconhecido justamente por esse meu perfil. Eu não gosto do embate, eu sou uma pessoa que eu não gosto da luta, vamos dizer assim, né, de entrar num ringue. Eu gosto de buscar o equilíbrio, eu gosto de dialogar, eu gosto de ouvir. Acho que a gente tem que ter essa empatia, né? Inclusive, como gestor público, eu me cobro Fundamental. de me colocar no lugar do outro, de entender qual é a cultura que a outra pessoa tem, em que ambiente que ela cresceu, onde que ela estudou, com quem que ela conviveu. A gente não pode querer que as pessoas pensem igual a gente, né? E eu acredito na política justamente como um ponto de equilíbrio, como você conseguir construir uma sociedade onde existem pessoas que pensam diferente, que pensam de forma diferente, que têm realidades diferentes, né? Então é esse o sentimento que eu tenho. E na época eu encontrei no partido político que hoje eu faço parte, por justamente ter um grupo de pessoas, eu encontrei esse espaço de construção através do diálogo e da forma coletiva de se trabalhar. Eu acho muito legal o que tu está falando, porque é recorrente. Se tu pegar de 10, 7 vão falar isso dos políticos, o cara vai dizer assim, não, mas partido não me interessa, o partido se eu não precisasse estar em partido, se eu não precisasse concorrer estando filiado, eu não estava em partido. E as pessoas desmerecem o partido, que se criou que partido é uma coisa ruim. O problema é ter 35 partidos. Né? O problema é ter partido sacana de aluguel, de ladrão, né? Mas agora eu sempre defendi que é grupo, partido é grupo, né? Até eu acho que o nome não devia ser partido, né? Devia ser uma coisa que chamasse para união, né? É importante isso. Então, eu sempre fui um defensor de partido, mesmo assim, tu pode não concordar com o partido, mas se tu tem um grupo de pessoas conversando embaixo de um determinado guarda-sol, de um determinado guarda-chuva, falando sobre política, tu tem que bater palma para essas pessoas. E claro que sempre tem um interesse, né? Mas o interesse eleitoral, o interesse do resultado não é uma coisa necessariamente ruim, porque é a dinâmica da vida, né? Assim, então é muito legal. E hoje, e a gente percebe ao longo dos últimos anos, e 2018 foi o ápice disso, uma criminalização dos políticos e dos partidos. Né? Claro que os partidos e os políticos têm uma grande responsabilidade nisso, porque deixaram muita coisa acontecer. Mas tem muito partido, tu pode não concordar com ele, mas não é um partido, né? E tem muito político fazendo coisa boa, e você é um exemplo. Então, é importante reforçar essa coisa que partido não é coisa do demônio. Alexandre, sabe que uma coisa muito interessante que você falou, assim, né? Primeiro que você muda a política de dentro para fora, né? De fora para dentro, hoje é muito difícil você conseguir uma grande transformação. Então, você, obrigatoriamente, para entrar na vida pública, na vida política, ocupar um cargo mandatário, você precisa estar filiado num partido político, né? E, infelizmente, as pessoas, elas criaram uma empatia, né, em relação aos partidos, mas a gente sabe que quando você defende uma causa, quando você está num grupo político, é muito mais certo de que você vai conseguir pelo menos um caminho a ser seguido, né? Hoje eu vejo como prefeito da cidade, né? Eu tenho uma relação partidária que foi construída durante muitos anos, apesar de ser muito novo, eu militei muito no partido, né? Fui presidente estadual de juventude. Eu sempre brinco que eu era o verdadeiro Severino, porque eu carregava caixa, pendurava balão, apresentava o evento como mestre de cerimônias, depois cadastrava as pessoas que deixavam o seu nome na fichinha de protocolo. E essa construção partidária que eu fiz ao longo desses anos é o que hoje está me dando facilidade para governar o município de Ascurra, né? Ascurra é uma cidade de 8 mil habitantes, é uma cidade relativamente pequena para o cenário de Santa Catarina. É uma cidade que fica aqui numa região em que a gente sabe que é uma região que é vista em Santa Catarina como uma região que tem recursos, então às vezes acaba o município pequeno de uma região que tem
uma qualidade de vida maior, às vezes acaba ficando de lado, né? De escanteio. E justamente a relação política que eu construí, graças ao partido que eu ajudei a fundar e eu ajudei a construir até aqui, é que hoje está garantindo mais captação de recursos para a nossa cidade, portas abertas nos ministérios, e tudo de forma muito respeitosa e honesta, né? Isso é fazer política, isso é fazer política com um grupo político. Em 2018, o nosso partido precisava fazer a sua composição de candidatos a deputados estaduais e deputados federais. E eu me recordo que o presidente estadual do nosso partido, à época, e também o governador Raimundo Colombo, que era pré-candidato ao Senado, me chamaram e falaram: Arão, nós precisamos de candidato a deputado pela juventude. Eu falei: se precisa de candidato, eu vou de candidato. Porque isso é construção de grupo, né? E olha só que interessante, na nossa coligação, para deputado federal, nós fizemos um deputado federal a mais no PSD, né? Por um voto de legenda, que foi o Ricardo Guide, né? O deputado Ricardo Guide hoje é deputado graças à coligação. Em cima da Ana Paula Lima, do PT, né? Que é aqui de Blumenau, isso aí. Exatamente. E eu fui candidato a deputado federal e fiz quase 12 mil votos. Não que eu seja o responsável pela cadeira do Ricardo Guide, longe disso, mas eu participei, eu construí isso junto com o partido, né? Então, e hoje eu sou reconhecido por isso também. Eu tenho portas abertas lá no gabinete do deputado Ricardo, deputado Darcy de Matos. Enfim, hoje a gente faz uma construção partidária pelo bem da nossa cidade de Ascurra para captar recursos e fazer o serviço público ser cada vez mais eficiente. Eu nem vou entrar nesse mérito agora, mas isso é outra coisa que as pessoas têm dificuldade de entender da importância do partido, né? Porque é o grupo que leva para eleger 1, 2, 3, é isso. Sem esse grupo não iria, né? Então, isso acaba forçando as pessoas a terem posturas, alianças, não serem outsiders, enfim. Antes de ir para Ascurra e para a tua eleição, eu quero só encerrar, nós estávamos falando da tua trajetória política, e eu me lembro bem que, né, te conhecia, sabia que tu tinha ido lá para o governo do estado, mas de repente eu digo, pô, mas esse homem está sempre grudado no governador ali, no Raimundo Colombo e tal, e realmente rolou uma sinergia muito grande, porque, né, não é qualquer um que, pô, vai lá e te gruda no governador, e sempre abrindo portas, sempre com ele e tudo. E aí tu teve essa relação com o Colombo bastante forte, né? Sim, foi algo muito interessante, porque também aconteceu de forma muito natural, Alexandre. Na época era da juventude do partido, Raimundo se elegeu governador e o Raimundo queria compor lá um grupo de jovens para cuidar das redes sociais. Que as redes sociais era algo muito novo ainda, a gente estava no período de Orkut, Twitter, muito em alta. Então, e o Raimundo sempre teve um olhar muito de juventude, porque ele começou na política também pelo movimento de juventude. E aí ele pediu que ele queria montar uma equipe com 3 jovens que gostassem de comunicação e gostassem de internet. E acabou que eu fui convidado e, por coincidência, também tinha ido para fazer jornalismo lá na Grande Florianópolis e fui trabalhar na equipe do governador. E, Alexandre, você me conhece, você sabe um pouco da minha história. Eu sou uma pessoa que, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou e me dedico muito, assim. Eu sou uma pessoa extremamente dedicada, eu visto a camisa, eu não tenho problema em trabalhar final de semana, de madrugada, durante as férias, no dia de Natal. Eu sou uma pessoa que realmente amo o que eu faço. E eu acabei iniciando lá o processo junto com o Raimundo, e eu era aquele cara que estava sempre à disposição. O governador precisava de alguém para cobrir ele, eu estava lá junto. O governador precisava que fosse buscar uma gravata para ele, eu ia lá buscar a gravata para entregar para ele. Eu era uma pessoa disponível, disposta. E isso acabou fazendo com que a nossa relação se fortalecesse. Eu fui encontrando pessoas que fizeram muita diferença na minha caminhada também, né? Eu tive a oportunidade de depois de trabalhar com o Geraldo Altoff, que foi senador da República, que é uma das pessoas mais próximas ao Raimundo Colombo. Tive a oportunidade de ser chefe de gabinete do Geraldo Altoff. Depois fui trabalhar ao lado do Nelson Serpa, que era chefe da Casa Civil, e a minha relação foi se fortalecendo, a gente foi construindo uma amizade muito forte, e eles foram entendendo que eu era uma pessoa que estava ali, acima de tudo, para aprender, né? E o meu pai e a minha mãe sempre me falavam isso: aproveita, filho, essa oportunidade
para ouvir histórias, para conhecer como que o sistema funciona, né, para buscar espaço, para criar relacionamento, porque isso é um investimento. E foi assim que eu conduzi os meus 7 anos de governo do Estado, fazendo muitos amigos, Alexandre. Assim, eu me emociono porque sempre que eu vou para Florianópolis, né, que eu tenho alguma agenda lá, seja na Casa Civil, seja numa Secretaria de Estado, quando eu chego nos departamentos públicos, todo mundo me recebe com muito carinho, com muito amor. Então, Sim, que legal. é o senhor que trabalha lá servindo o cafezinho, é a senhora que trabalha na limpeza, é a moça que trabalha na recepção, né? Até o técnico que está lá já há muitos anos, às vezes um fazendário, né? Que é uma classe lá da Secretaria de Estado da Fazenda, alguns deles com 20, 30 anos, que a gente acaba criando uma relação, e isso me deixa muito feliz, porque faz prova de que valeu a pena eu passar por lá nesses 7 anos e fazer bons amigos. Que legal, a Claudete também está aqui com a gente. Ô Arão, então vamos para a tua eleição, né? Como é que é? Eu não sei, eu conheço, claro, Ascurra, mas não conheço a realidade de Ascurra, não sei se é um povo mais conservador, mas como tu disse, é uma cidadezinha de 8 mil habitantes, uma cidadezinha pequenininha, que tem suas demandas e tal. Como é que foi esse encontro do guri que saiu adolescente de Ascurra e depois chegou e disse, não, eu quero ser prefeito. Eu fico imaginando lá os tiozinhos, tudo olhando, opa, mas esse guri, eu vi aqui tomando sorvete, roubando fruta, né, e tal. Como é que foi essa conjunção? Como é que foi fazer campanha nesse contexto? Tu percebia as pessoas te acolhendo muito ou com aquele pé atrás? Será? Porque também tem, às vezes, aquela coisa, claro que o prefeito é diferente, mas o santo de casa, né, milagre, a gente conhece tanto esse gurizinho aqui, é muito novo, vamos esperar um pouco. Como é que foi? Alexandre, tinha tudo para dar errado, porque eu saí muito jovem da Ascurra. Bom, para vocês terem uma noção, né, eu sou o primeiro da família que nasceu em Ascurra, então minha família não é tradicional de Ascurra. Os meus pais vieram morar em Ascurra 35 anos atrás para trabalhar. Meu pai veio ser professor no Colégio São Paulo, minha mãe veio para ser professora aqui na Escola Estadual Domingos Sávio. Os dois são servidores públicos aposentados hoje. E eu fui o primeiro filho que nasceu em Ascurra, né? Para vocês terem uma noção, Ascurra nunca teve um prefeito eleito que não tivesse sobrenome tradicional italiano. Eu sou Silva. Meu sobrenome é Silva, eu sou um brasiliano, eles brincam aqui comigo. Eu saí de Ascurra com 13 anos para estudar e fui voltar depois com 27. Então, né, praticamente voltei 1 ano antes da eleição acontecer. Quando eu voltei para Ascurra, eu ainda fui trabalhar na prefeitura de Timbó. Então, eu ia e voltava todos os dias, né? Então, eu não vivia o dia a dia da cidade. Sou o prefeito mais jovem da história, né? Assim, mais uma questão que a gente quebrou uma barreira, mas foi muito interessante, porque na eleição de deputado, eu já fiz uma boa eleição aqui na cidade, né? A cidade já tinha me reconhecido como uma liderança política e alguém que realmente poderia dar uma contribuição para Ascurra. Eu fiz, na época, 25% dos votos válidos aqui em Ascurra, né? Na eleição 2018. E aí, quando eu voltei para... Né, que as pessoas souberam que eu estava pensando, digamos assim, em voltar a morar em Ascurra, já se criou, né, a história na cidade de que eu estava me preparando para ser candidato a prefeito. E daí as coisas foram acontecendo. E foi muito interessante, Alexandre, porque a população ela começou a dizer o seguinte: o Arãozinho, porque aqui eles me chamam de Arãozinho, porque o Arão é o meu pai, o professor Arão é o meu pai, eu sou o Arãozinho. O Arãozinho saiu em busca de oportunidade, foi, estudou, né, e agora está voltando para Ascurra para dar a sua contribuição e para gerar novas oportunidades, né, para as nossas crianças e adolescentes. Isso se criou, né, essa visão.
e as pessoas começaram a me acolher com muito carinho. Então, foi uma construção, não foi fácil, a gente foi vencendo etapas. No primeiro momento, né, algumas pessoas da classe política ainda não compreendiam, né, alguém tão novo já ser candidato a prefeito, por que não vai primeiro a vereador, por que não é primeiro um secretário municipal antes de querer ser candidato a prefeito? Mas aí eu tive algumas pessoas que foram fundamentais nesse processo. Meu pai e minha mãe são pessoas muito... que batalharam muito, construíram uma história na educação pública aqui com muito esforço, com muita dedicação, foram diretores de escola, meu pai foi secretário municipal de educação, né? Tive apoio de ex-prefeitos, Moacir Polidoro, o Aires Dalfogo, me ajudaram muito, ex-prefeitos que também fizeram a diferença na cidade, tive vereadores nos ajudando, classe empresarial, lideranças da sociedade civil, das igrejas, então realmente foi uma construção coletiva. Não fui eleito por ser o Arãozinho, fui eleito porque realmente a gente conseguiu construir um time de pessoas que acreditaram nesse projeto e que realmente acreditaram que era momento da gente ter uma cidade que gerasse mais oportunidades. Alexandre, eu sempre conto essa história. Eu nasci no interior da Escurra, eu nasci lá na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, que fica no bairro Tamanduá. E eu não tinha opções aqui em Ascurra quando eu era criança e adolescente. A única coisa que eu tinha era aula de futsal, que eu nunca fui muito do esporte, então eu não levava muito jeito para entrar em quadra. O professor que é muito meu amigo, pega no meu pé até hoje, né? E tinha a dança folclórica italiana que daí eu podia fazer parte, porque eu gostava, né? Mas era isso. E eu queria ter aula de teatro, eu queria ter aula de oratória, eu queria participar de projetos sociais, então, e eu tive que buscar isso fora. Então, agora eu, como prefeito, eu tenho trabalhado muito na geração de oportunidades, porque eu acredito muito que é a geração de oportunidades que vai fazer diferença na vida de uma pessoa. Hoje nós estamos, por exemplo, Alexandre, aí compartilhando um pouco daquilo que a gente tem feito, né? Nós lançamos o programa Ascurra de Oportunidades. O programa Ascurra de Oportunidades hoje tem cursos de capacitação profissional já a partir dos 14 anos de idade. Nós temos cursos voltados para o público jovem, para preparar eles para o mercado de trabalho. Nós temos cursos focados em pessoas hoje que são beneficiadas pelo Bolsa Família, mas que querem ter uma oportunidade nova no mercado de trabalho. Nós temos toda a questão de apoio à área têxtil, que é uma área que hoje mais emprega aqui em Ascurra. Então, nós temos cursos voltados para a área têxtil, oferecidos de forma gratuita pela prefeitura. Nós temos hoje uma Casa da Cultura, que já está com 400 crianças e adolescentes participando das oficinas, que tem aula de teatro, aula de dança de rua, aula de dança folclórica, teclado, violino, coral, enfim, várias e várias opções. Nós temos a nossa diretoria de esportes com várias opções, várias modalidades para meninos e meninas, né? Para a menina que gosta de jogar futsal, mas também para o menino que gosta de jogar voleibol. Hoje nós estamos com 700 crianças e adolescentes participando das nossas oficinas de esporte. Então, isso é mobilizar a cidade e isso é gerar oportunidade. Aquilo que eu precisei buscar fora, hoje eu quero que as nossas crianças tenham aqui na cidade de Ascurra. Vamos lá, Arão, duas coisas. Primeiro, só voltando, você disse que quando começou aquele movimento de ser candidato, alguns políticos mais antigos ficaram torcendo o nariz, quem sabe, espera mais um pouco, vai fazer outra coisa, vai ser vereador. Eles que não te conheceram lá no Machado de Assis querendo ser candidato, né? Então, eles não conheciam essa tua faceta. E a minha pergunta era, minha próxima pergunta, tu já respondeu boa parte dela, era sobre quais são os desafios para as Ascurra, né? Então, está muito claro ali um desafio muito humano, né? Tu investir na capacitação, na formação das pessoas. Bacana. Porque quando tu pensa numa cidade de Blumenau, que é o polo aqui do Médio Vale do Itajaí, né, o Rio do Sul, né, no Alto Vale, tu pensa, pô, precisa de muita obra, a questão da saúde é sempre um desafio, o tamanho do mundo. Então eu te pergunto, bom, você já falou desse investimento nas pessoas, né? E o que mais tem de desafio? Diz assim, bom, eu quero fazer, eu vou fazer, esse é um problemão, eu quero resolver, ou quero melhorar. Qual é o teu desafio, prefeitura? Bom, acho que o maior desafio para uma cidade como Ascurra é a captação de recursos, né, Alexandre? Nós temos um orçamento muito apertado
E assim como grandes cidades, nós também precisamos de investimentos na infraestrutura. Para vocês terem uma ideia, o último prédio público construído pela Prefeitura de Ascurra foi no começo da década de 90. Né? Então, hoje, eu preciso investir em unidade de saúde, construção de unidade de saúde, preciso investir em construção de escola, preciso pavimentar ruas, porque a gente acaba tendo um gasto muito alto com patrola, com caminhão-pipa, com macadame, sem contar na qualidade de vida das pessoas, né, que fica prejudicada. Então, o maior desafio para uma cidade como Ascurra é você projetar a cidade, fazer ela ser percebida e vista pelas lideranças estaduais e federais, para que você consiga ter captação de recursos. Então, esse trabalho, esse esforço, eu tenho feito desde o dia após que eu fui eleito, desde o dia 16 de novembro, de projetar a cidade de Ascurra, de dizer assim, oi, a gente existe, a gente está aqui no Vale do Itajaí, nós somos uma cidade pujante, nós somos uma cidade hoje que tem grandes indústrias que mandam produtos para o mundo inteiro, a cidade de Ascurra tem uma tradição cultural, é um destino turístico, então eu vejo esse o meu maior desafio como gestor, projetar a cidade, mostrar que ela existe para captar recursos e conseguir garantir os investimentos que as pessoas precisam, né, que a cidade precisa. Eu tenho uma sorte muito grande, Alexandre, porque eu lembro que quando eu assumi a Prefeitura de Ascurra, muitas pessoas achavam que o meu maior desafio seria em relação à equipe. Ah, mas Zarão, tu tá vindo num ritmo muito acelerado, porque trabalhou no governo do estado, com muitos técnicos, tu vai chegar numa prefeitura pequena e tu não vais conseguir executar aquilo que tu sonha, porque tu não vai ter equipe. E muito pelo contrário, esse não é o meu maior problema, muito pelo contrário, esse é uma das minhas maiores facilidades. Eu tenho uma equipe técnica na Prefeitura de Ascurra muito qualificada, eu tenho pessoas extremamente comprometidas, eu tenho servidores que amam o que fazem, e isso me dá muita tranquilidade para que eu possa colocar em prática os grandes projetos. A gente percebe que existem recursos, principalmente federais, disponíveis. O que falta muito é projetos execuíveis para serem encaminhados e conhecer os caminhos e as portas a serem batidas. Então, talvez, claro, tu ainda está começando o mandato, mas talvez Ascurra perceba a importância desse teu movimento quando adolescente, que tu saíste daqui e foi atrás de na época era uma utopia, né? Era um sonho e tal, e que te permite hoje fazer esse movimento de projetar a cidade. Isso é muito bacana, porque às vezes, se a pessoa, e isso vale para Ascurra e vale para qualquer cidade, se a pessoa é muito raiz, é muito isso, é muito bacana também, só que ela te limita outras possibilidades de abrir, de buscar. Então, esses teus relacionamentos, esses teus conhecimentos te permitem essa abrangência. E por falar nisso, aí já estamos nos encaminhando para a reta final e para a conjuntura estadual e nacional que eu quero tratar contigo. Bom, se eu não me engano, eu não sei se foi em novembro ou no final de outubro, passou o governador Carlos Moisés aí, mas com a caneta, mas estava pingando de tanto, né? E isso passou, foi um troço no Médio Vale, no Alto Vale, Itajaí, todo mundo ali enlouquecido, sinalizando positivamente, e que eu sempre brinco assim, ó, é palanque, é véspera de ano eleitoral. Cara, eu sempre digo, quando vem com caneta e para realizar e não é só gogó, pô, eu acho que tem mais que aplaudir, independente se é PSL, se é PT, se é PMDB, se é PSD, enfim, né? É a grande discussão sobre a 470, mas é politicagem. Pô, se o cara conseguir terminar a duplicação daquela primeira parte lá, tem todo mundo subir no palanque dele e aplaudir, pô, né? Tá lá encasquetado aquele troço, tu vai reclamar do quê, né? Então, político de obra feita tem que ser aplaudido mesmo, de ação feita. Mas eu quero te falar, porque teve uma fala tua muito emblemática com o governador Carlos Moisés, que é que o recurso que ele aportou para a ligação da rodovia até Timbó, né? Até Indaial. Aí o André me mata se eu erro a cidade dele. Até Indaial. O recurso que ele aportou é o teu orçamento de um ano, né? Então, eu quero que eu estou falando isso para...
Qual é o teu sentimento com o prefeito, já entrando na conjuntura estadual? O governador Carlos Moisés, ele é um exemplo acabado do que achava que política era tudo ruim, tomou-lhe um choque de política que ele resolveu refazer, e ele, nessa reta final de governo, do meu ponto de vista, eu sempre falo isso, ele tem feito um governo bem satisfatório. Se vai ser eleito, são outros 500, ele tem essa pecha aí que ele vai ter que conviver dos 33 milhões, que é um problemão, né? Ele não rouba, mas é uma marca do governo dele, uma marca ruim, é brabo isso, tem que dar explicação. Mas ele foi ovacionado pelas lideranças regionais aqui do Vale do Itajaí, situação que tem se repetido Santa Catarina por inteiro. Com exceção, claro, ainda dos grandes centros, que os grandes centros está todo mundo meio refratário, porque aí a questão política também fala mais alto. Qual é a tua avaliação sobre essa vinda do governador Carlos Moisés, sobre o governador Carlos Moisés e sobre 2022? Bom, a vida das pessoas, Alexandre, ela acontece nos municípios, ela acontece nas cidades. Os prefeitos, vice-prefeitos, os vereadores, eles conhecem o dia a dia das pessoas, né? E o governador Carlos Moisés, ele teve a humildade de ser uma pessoa nova na política, no processo político-eleitoral, compreender que, daquela forma, né, que o governo estava se comportando no início, não era a forma mais próxima da realidade da vida das pessoas. E buscou junto aos municípios, buscou junto às lideranças municipais e regionais, compreender melhor, buscar essa sensibilidade e entender o que realmente é prioridade na vida das pessoas, né? E a partir dali, começou a identificar os projetos de investimentos que realmente vão fazer a diferença no desenvolvimento municipal, regional e que vão melhorar a qualidade de vida. Foi o caso que aconteceu aqui em Ascurra. É a maior obra da história da nossa cidade. Ascurra nunca recebeu uma obra desse tamanho, dessa proporção. A gente está falando da ligação Ascurra a Indaial, uma obra de 55 milhões de reais, que 20 milhões de reais virão para a Prefeitura de Ascurra fazer a sua parte desse asfaltamento, né? E essa rua ela vai trazer um desenvolvimento importantíssimo para o escoamento da produção, né? Para valorizar uma área da cidade que precisa desse investimento para crescer e se desenvolver. Ela vai fazer com que a BR-470 tenha uma segunda opção, porque é uma paralela da 470. Eu sempre digo, Ascurra é uma cidade que ela nasceu a partir de Indaial, né? Então, nós ainda temos uma ligação muito forte, seja para ir no INSS, no hospital, na Caixa Econômica Federal, e essa rodovia ela vai trazer mais segurança para as pessoas transitarem entre os dois municípios. Então, o governador Moisés, ele teve essa humildade de entender que era momento de se aproximar das lideranças locais, entender o que era prioridade e focar o recurso público onde realmente vai fazer diferença na vida das pessoas. E isso aconteceu aqui na nossa região. Acima de tudo, Alexandre, eu tenho que ter responsabilidade de ser prefeito de Ascurra. Eu não posso colocar as minhas convicções políticas acima do município de Ascurra. Hoje, eu deixo de ser o Arão Josino e passo a ser o prefeito de Ascurra. A minha prioridade é fazer a minha cidade crescer e se desenvolver. A minha prioridade é criar relacionamentos, apresentar projetos, captar recursos para mudar a vida das pessoas. E essa relação a gente conseguiu construir hoje com o governo do estado de forma muito respeitosa e de forma muito harmoniosa. E é isso que a gente tem buscado em todos os momentos. A vinda do governador Carlos Moisés foi fundamental. Política é isso, né? Não há nada de errado em relação a isso. A nós, prefeitos, cabe identificar prioridades. Ao governo do estado, cabe nos atender e buscar facilitar a nossa vida. Nós precisamos no Brasil, e isso a gente precisa martelar muito, Alexandre, termos um governo mais municipalista. Nós precisamos deixar... Eu vou a Brasília e a Florianópolis com uma certa frequência. E eu me recordo que teve uma ocasião que um cidadão acabou me questionando e falando assim, prefeito, fica indo para Brasília, fui 3 vezes esse ano, fica indo para Brasília gastando recurso público. Se eu não for a Brasília, Ascurra não vai ser lembrada. Ascurra é uma cidade de 8 mil habitantes.
se eu não for lá bater na porta dos deputados federais, se eu não for lá pegar um deputado federal para ir lá no DENIT cobrar o trevo de acesso à agitação, se eu não pegar um deputado federal e não for lá no FNDE para cobrar que eles façam a análise de um projeto que eu cadastrei no sistema para construir uma nova escola, eles não vão lembrar que a gente existe. Então, hoje, o sistema que nós temos no nosso país, infelizmente, o recurso fica muito centralizado no governo federal e um pouquinho também no governo do estado. Então, nós precisamos criar essa relação municipalista e mostrar para as nossas lideranças que as cidades existem e que precisam ser reconhecidas. E isso o governo Moisés tem feito ao longo desse ano, pelo menos nesse período que eu estou como prefeito. Vamos lá. E qual é o papel do teu partido em 2022? Eu não vou deixar tão fácil assim essa pergunta. Estamos aí colocado, você falou do governador, do ex-prefeito de Blumenau, o Napoleão Bernardes, que está correndo o estado aí tentando se colocar, ele que ainda é um novato no partido. Diga-se passagem, eu não me acostumo com ele com essa camisa. Eu acho que nem ele, mas enfim, não que ele reclame, pelo contrário, ele se sente bem à vontade, bem acolhido, mas né, ele tem uma identidade com o PSDB. Tem o governador Raimundo Colombo, que se coloca, é uma liderança natural, e também tem o ex-prefeito de Chapecó, o João Rodrigues, que no contexto aí de definição da filiação do presidente Bolsonaro ao PL, eu acho que fica numa situação delicada dentro do próprio PSD. Bom, tem esse desenho. Bom, parece que tem 3 baita candidatos, o PSD vai ter candidato. Mas não é assim na política, né? Tem muita gente para pouca vaga, tu precisa fazer aliança, né? E tem muita pesquisa interna que vai definir, porque ninguém entra num jogo desses sem ter uma boa avaliação. Você acha que o PSD vem com candidatura para 2022, vem como cabeça de chapa, ou vai tentar conseguir espaço, por exemplo, para o Raimundo Colombo tentar o Senado, que não conseguiu outra vez? Claro que eu imagino que agora o Colombo também está analisando se o Hang vai ou não vai, então tem muitas variáveis nesse processo. Qual é a tua visão como filiado do PSD? Alexandre, primeiro, nós não podemos, enquanto partido, construir um projeto de nome, né? A gente tem que construir um projeto de grupo, um projeto pensando realmente qual é o nosso propósito, quais são as nossas ideias, as nossas bandeiras para Santa Catarina. Hoje, se você pegar a relação de prefeitos e ex-prefeitos do PSD, você vai perceber uma força muito grande de jovens gestores públicos que conseguiram fazer grandes transformações ou estão fazendo transformações em suas cidades. O PSD se destaca muito em Santa Catarina por isso. Se você pegar a nossa nominata de deputados estaduais e deputados federais, você verá parlamentares realmente muito presentes e que realmente levam pautas importantes para o debate do parlamento, né? Nós temos hoje 3 pré-candidatos ao governo do estado muito fortes. Você disse, Raimundo Colombo, que tem a sua experiência, que pode ser aquilo que Santa Catarina gostaria de voltar a viver. Nós temos Napoleão Bernardes, com a sua juventude, com o seu sorriso no rosto, né, que encanta muito. O João Rodrigues, com o seu jeito mais durão de ser, mas que também fez e faz um bom trabalho lá em Chapecó. Nós temos outros nomes que se destacam. Nós temos o Milton Opus, né, que é um deputado estadual referência hoje em Santa Catarina, que foi um grande prefeito para Rio do Sul, que hoje não se coloca à disposição por questões particulares, mas que eu tenho certeza que, se o partido precisar dele, é um nome que a gente pode contar. Tem a própria Adeliana Dal Ponte, que foi prefeita de São José. São José é a 4ª maior cidade de Santa Catarina, né? A Adeliana foi 2 mandatos prefeita, foi prefeita reeleita com um número considerável e fez sucessor, então também foi uma excelente gestora, uma mulher forte, uma mulher que tem uma história. Então, perceba, o PSD é um partido muito grande, e é natural que hoje o PSD tenha um projeto para Santa Catarina. Nós precisamos ter um projeto para Santa Catarina. Agora, como eu falei anteriormente, assim como eu aqui em Ascurra, não é o projeto do Arãozinho, né? É o projeto de um grupo. A mesma coisa acontece hoje em Santa Catarina. Nós não podemos simplesmente dizer, temos candidato a governador e está tudo certo. Não, a gente tem que sentar na mesa e dialogar. Isso é o que eu defendo. Nós precisamos ter um projeto de Estado. E se um projeto de Estado precisar ser construído de forma coletiva, ele deve ser construído de forma coletiva.
Quando tu fala de coletiva com outros partidos. Com outros partidos políticos, e sentar na mesa e construir isso, né? De forma muito humilde, de forma muito respeitosa. Eu acho que muito do que aconteceu na eleição de 2018, em Santa Catarina, com o nosso partido, foi falta de humildade, foi falta de diálogo, foi falta de tentar encontrar um caminho que fosse realmente de Estado e não um projeto individual. E isso eu colocava na época e continuo colocando, e espero que o nosso partido não cometa esse erro na eleição do ano que vem. E eu não estou aqui fazendo defesa se a gente deve ter candidato a governador ou não, se a gente deve se coligar com A ou com B. Eu acredito que o PSD tem que ter um projeto para o Estado. E esse projeto precisa ser construído de forma coletiva, sim, com outros partidos políticos. Não dá para disputar uma eleição de Estado sozinho, né? Isso não existe. Ainda mais um estado como Santa Catarina, que é um estado que, graças ao esforço de muita gente, é um estado que existe equilíbrio político, né? Você tem várias frentes, você tem vários partidos políticos que têm força, que têm representatividade. Aqui em Santa Catarina, nós não podemos permitir que a política tenha dono. O nosso partido, o PSD, não pode ter um dono. O nosso partido ele tem que ser construído pelas lideranças. E é isso que eu acredito enquanto político, enquanto partido. E é isso que eu defendo internamente dentro do PSD. Mas eu acredito, sim, que nós temos os melhores nomes aí para a disputa da majoritária. Mas tem muita gente, tem muita água para rolar nesse negócio aí. Ô Arão, vamos ver se a gente consegue encerrar antes de 1 hora, tem 2 minutos ainda. Conjuntura nacional, está satisfeito com o presidente Bolsonaro? Alexandre, quem acompanhou a entrevista como um todo, percebeu que eu sou uma pessoa que gosto muito do diálogo, que eu gosto muito da busca pelo equilíbrio, que eu gosto muito da forma respeitosa de se construir, né? Eu acredito muito nessa política, né? O que a gente percebe hoje é um país que está dividido, um país que não encontra um caminho de equilíbrio. E eu acredito que essa é a função dos grandes líderes nacionais. Então, eu respeito muito várias questões do governo federal, estou tendo hoje uma boa relação com a FNDE, a gente está conseguindo buscar aí várias pautas municipalistas importantes, mas eu gostaria sim de ter um Brasil mais unido, um Brasil que tivesse mais equilíbrio no diálogo, um Brasil que realmente construísse de forma coletiva. Isso é o que está faltando no nosso país, né? Isso a gente viveu muito durante a pandemia. A gente tem que parar com esse toma lá da cá, de ter só A e B, e parece que C não existe, que não existe uma linha de meio, de centro. Então, é isso que eu busco e é isso que eu gostaria de ver no nosso país nos próximos meses. Maravilha, até tem muito assunto para avançar ali, mas já estamos dando 1 hora e tal, e a conversa era mais sobre você, enfim, mas eu acho que essa é uma outra conversa que rende muito. Arão Josino, eu quero te agradecer muito a deferência que tu fizeste com o Informe Blumenau, né? Te parabenizar, eu conheço bem tua trajetória, a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz quando eu vejo gurizada na política, acho que é isso mesmo, tem que ir, a gente precisa dar novos ares, é importante renovar, e quando tu vê quem faz política com amor, com idealismo, né, isso é muito importante, e essa é o teu jeito de ser. Obrigado pela deferência aí com a gente. Alexandre, muito obrigado pela oportunidade, estava ansioso por esse momento para conversar contigo, para conversar com o Informe Blumenau. Alexandre, saiba que realmente você é uma referência para mim enquanto jornalista. Eu me recordo muito quando fui a Blumenau, você coordenava a Rede SC. Nunca vou me esquecer da primeira vez, eu estava saindo da minha escola, do Machado de Assis, eu avistei lá um outdoor bem grande, falando sobre o lançamento da Folha de Blumenau, que você era... Ah, é verdade. E era um jornal que eu achava o máximo ler todas as semanas. Então, realmente, você tem uma importância, um significado muito grande na minha trajetória como político e como jornalista. E volto a dizer que a política ela é uma construção coletiva e é uma construção que deve ser feita por todos. Valorizar cada vez mais os municípios, valorizar a vida das pessoas que acontece aqui, né? E aproveitar para convidar todos que estão nos assistindo, vem para Ascurra, vem conhecer a cidade mais simpática do Vale Europeu, uma cidade com muitos encantos, uma cidade com pontos turísticos
que todos vão se encantar, com uma gastronomia única, uma cidade que tem uma história italiana, uma história muito rica e que, sem dúvida alguma, se diferencia em Santa Catarina pelas suas tradições. Convido a todos, então, para conhecerem as nossas redes sociais e virem nos visitar. Muito obrigado, Alexandre, um grande abraço a todos e vamos em frente, lutando por aquilo que a gente acredita e jamais perdendo a nossa verdadeira essência, que é sonhar, que é acreditar e realizar. Um grande abraço a todos. Que legal. Com essas palavras, a gente está encerrando mais um Informe Blumenau Entrevista, mais uma semana de muito trabalho. Agradecendo a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que em breve, essa entrevista vai estar disponível no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Instagram, já está no Facebook, já vai ficar no site. Lembrando também que nessa terça-feira tem entrevista com Danube, ela vai entrevistar a jornalista Adriana Krause, ela que é a coordenadora da NSC, vai ser um bate-papo muito legal, muito legal. O Informe Blumenau Entrevista volta na próxima segunda-feira, dia 6, com o prefeito Mário Hildebrand. O prefeito Mário Hildebrand vai fazer um encerramento aí das nossas rodadas de entrevista, bem legal, uma avaliação também do primeiro ano do mandato, desse novo mandato de Mário Hildebrand. Então, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam com essa audiência até agora, desejar uma excelente semana. Até a próxima. Arão, brigadão, até a próxima.